Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. E hoje eu quero falar aqui sobre a previdência social, né? Primeiro que é uma vergonha o que está acontecendo no INSS de Jacareí. O governo não tem reposto muitos funcionários que se aposentaram e as pessoas estão tendo dificuldade de acessar os benefícios. Para que você tenha uma ideia, a concessão de uma pensão por morte, que é aquela que o cônjuge que sobreviveu pede ou os filhos pedem em relação ao pai ou à mãe que faleceu, está demorando mais de 6 meses para ter a concessão. É um verdadeiro absurdo, na medida em que as pessoas, quando morrem, os genitores, os pais, deixam ali filhos, ou o genitor deixa esposa. E nesses 6 meses vai comer o quê? Vai fazer como com as suas despesas? O INSS em Jacareí está uma verdadeira vergonha. E não é só em Jacareí. Isso é um projeto de desmonte da Previdência no nosso país. Desmonte que começa pela estrutura do INSS ao não ter funcionários, mas ao mesmo tempo que se pretende agora é fazer uma reforma das regras previdenciárias que vão dificultar muito os brasileiros, brasileiras, de terem acesso ao benefício previdenciário. O governo quer, por exemplo, acabar com a contribuição, ou seja, com a aposentadoria por contribuição. O governo quer estabelecer idade mínima, né? Isso é um absurdo no nosso país, por conta de que, na verdade, as pessoas começam a trabalhar muito cedo. O vereador Valmir, que é de Minas, sabe o que eu estou falando. Trabalham muito cedo, muitas delas não contribuem, porque trabalhavam em fazenda, na capina, na lavoura, e agora, como não tem como comprovar o tempo de contribuição, não podem se aposentar, não podem ter acesso ao benefício de aposentadoria. Isso, na verdade, eu lamento muito, por conta de que o governo atual, o governo do presidente Bolsonaro, enviou uma reforma que vai sangrar os trabalhadores, sobretudo aqueles que menos têm, aqueles que mais precisam, as pessoas que trabalham na roça, as pessoas que trabalham em atividades extremamente difíceis de serem realizadas, né? Deu-se exemplo aqui do coletor de lixo, dá-se exemplo aqui do coletor de reciclagem, de muitas atividades que exigem do corpo humano algo absurdo. O coletor, por exemplo, de lixo, ele trabalha muitas vezes percorrendo a cidade em 30, 35 quilômetros por dia, né? Quem que aguenta numa atividade dessa chegar até os 65 anos desempenhando essa profissão? Muito pouco, né? Porque é inadmissível. O corpo humano não aguenta ficar 50 anos, 30 anos trabalhando em atividades como essa. Pretende o governo também a diminuir o LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Hoje, aquelas pessoas que não conseguem contribuir, que não conseguiram contribuir com a Previdência durante sua vida, após 65 anos, recebe esse benefício, seja o homem, seja a mulher, que equivale a um salário mínimo. E eles querem reduzir, o governo atual quer reduzir para R$400. Eu fico perguntando o que é que um idoso faz com R$400. Nem alimentação compra, porque uma cesta básica certamente custa mais que R$400. E como fica o medicamento, como fica outras despesas que o idoso tem? Esses são pontos que eu acho assim extremamente desumano com o povo desse país. A outra questão também que deve ser levantada é que quando eu falo em idade mínima, é que as mulheres só se aposentarão quando tiverem 62 anos e os homens 65. Mas o que se diz? Lá na Europa, lá nos países do exterior, lá na Espanha, lá na França, lá se tem idade mínima. Mas é óbvio que se tem, né? Porque na França, na Espanha, nos países europeus, as pessoas começam a trabalhar depois que terminam a faculdade, entram no mercado de trabalho depois dos seus 25, 27 anos. No Brasil, não. No Brasil, a situação é totalmente diferente. As pessoas entram no mercado de trabalho, e muitas delas entraram com 13, 14 anos de idade.
Conheço muitas pessoas que iniciaram a sua atividade de trabalho na infância, na adolescência. E como exigir que essas pessoas que iniciaram cedo no trabalho completem 65 anos de idade? É óbvio que tinha que haver uma regra em que aquele que começou a trabalhar muito cedo aposentaria sem ter a necessidade de ter a idade mínima. É um absurdo essa reforma se também passar esse ponto. É preciso a reforma da Previdência entender que o povo brasileiro não é o povo europeu, não é o povo de outros países desenvolvidos, considerados ricos, e que só começam a trabalhar depois da faculdade. No Brasil tem uma parte da população que é assim, mas é muito pouco. Tem uma parte da população em que é possível que o jovem inicie o trabalho depois de terminada a faculdade. No Brasil é exatamente o contrário, nós precisamos trabalhar para pagar a faculdade, trabalhar para fazer um curso superior e após isso a gente ter um diploma de nível superior. É assim que funciona no nosso Brasil. Agora, como nós vamos exigir ter essa idade mínima? Eu acho isso, para falar bem a verdade, um absurdo que o governo atual quer fazer. Aliás, o governo atual, antes da eleição, publicou um vídeo na internet que jamais se aprovaria uma idade mínima de 65 anos para aposentar, uma idade mínima para a mulher. Está gravado, né? Está aí no YouTube, está aí nos sites. E por que mudou de opinião agora? Por que mudou? Não é? Precisa manter a posição de que no nosso país a aposentadoria não pode ser de uma hora para outra por idade. Não é assim que funciona. E aí vem aqueles que defendem dizendo o seguinte, que se não tiver reforma da Previdência, o Brasil não gera emprego. Já foi assim com a reforma trabalhista. Os trabalhadores foram aí enganados pelo governo também, que vai ter a reforma trabalhista e que ela seria a chave para a geração de empregos, a chave para o desenvolvimento. A reforma trabalhista foi aprovada em novembro do ano de 2017. Em novembro. E essa semana saiu outro dado do IBGE, que os empregos diminuíram, que o desemprego aumentou no nosso país. Cadê aqueles que defendiam que a reforma trabalhista ia trazer emprego para o nosso país? Cadê aqueles que foram para as ruas dizer que a reforma trabalhista iria gerar emprego para o povo desse país? Uma verdadeira mentira. O que houve só foi a precarização de muitos postos de trabalho. Muitos postos de trabalho hoje são precários por conta da reforma trabalhista que fora aprovada pelo governo à época e subscrita por muitos deputados. É por isso que é importante. O vereador muitas vezes assina a moção aqui, que é contra a reforma da Previdência, que é contra a reforma trabalhista, mas os deputados que apoiam, lá em Brasília, votam a favor da reforma trabalhista, votam a favor da reforma da Previdência. Então essas questões nós precisamos debater, porque se o Congresso não aprovar essa reforma, ela não passa. Eu acho que tem que ter alguns ajustes, mas não da forma que o governo está querendo colocar. E quando mentiram para o povo que a reforma trabalhista ia gerar emprego, estão mentindo agora de novo, que a reforma da Previdência vai fazer com que o nosso país também seja mais desenvolvido. Ora, uma mentira. A gente sabe que o que está em disputa é o quê? É a briga do sistema bancário, daqueles que vivem de juros do governo, contra o povo trabalhador. É simples. O governo federal ele tem uma enorme dívida com o sistema financeiro, com os bancários. Ele tem uma enorme dívida com as pessoas que só vivem de juros. E são poucas pessoas que vivem só de juros nesse país, que realmente tem condição de viver de juros. E aí, quando eles veem que o governo está gastando com a Previdência, eles falam, opa, vamos forçar o governo a fazer uma reforma da Previdência, porque os nossos juros, os nossos dividendos em razão dos juros, podem estar sob risco. E é isso que está acontecendo agora. Aqueles que vivem de juros do governo, querem que a reforma da Previdência passe para sobrar mais dinheiro para eles, para os rentistas, para os bancários. Aliás,
Os maiores devedores da Previdência são do sistema bancário. Itaú, Bradesco. Poderia aqui exemplificar um monte de devedores da Previdência e devedores bilionários que são do sistema financeiro. Então aqui é uma luta, né, entre o sistema financeiro e entre o povo que mais precisa da Previdência. E para onde que o governo resolveu atacar? Aqueles que mais precisam. Porque não estamos aqui tão articulados a fazer uma resistência. Então você que está ouvindo, eu peço que você se informe sobre a reforma da Previdência. Eu peço que você mande um e-mail para o seu deputado, mande um e-mail para o seu senador, dizendo que da forma como está prevista a reforma da Previdência, você é contra. Porque não pode o povo que mais precisa da Previdência pagar essa conta. Sem dizer que a Previdência é um projeto conquistado na Constituição de 88, muitos municípios sobrevivem da Previdência, muitos municípios têm a sua economia gerada por conta da Previdência, ainda mais aqueles municípios pequenos, onde o comércio não é tão forte, onde você não tem empresas, são os aposentados, são os pensionistas que giram a economia local, porque recebem da Previdência e gastam no comércio, compra roupa, compra comida. É assim que funciona o nosso Brasil. A Previdência, ela é, na verdade, um projeto de distribuição de renda. E se a gente atacar a Previdência da forma como está, ela vai fazer com que se aumente ainda mais a desigualdade do nosso país. Se aprovada do jeito que está, é menos dinheiro, olha só, vereador Valmir, é menos dinheiro na mão da pessoa que não tem nada, que depende ali de um salário mínimo da Previdência, e mais dinheiro na mão de poucas famílias, de poucas pessoas que vivem de juros no nosso país. Então eu quero debater esse tema aqui. Vou fazer alguns encontros para que a gente possa esclarecer você acerca da verdade sobre essa reforma da Previdência, que não veio para combater privilégios, mas veio para onerar, veio para castigar aquele trabalhador que menos tem e que depende da Previdência para a sua sobrevivência. Muito obrigado você que tem acompanhado o nosso mandato.